Olá, alunos do primeiro ano. Sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre recursos naturais. A gente estava estudando sobre o lixo, a importância de descartar o lixo corretamente, vimos um pouquinho da coleta seletiva e vimos que o intuito da coleta seletiva é o quê? A reutilização ou a reciclagem. E a gente faz esses processos de reutilizar um objeto que iria para o lixo e reciclar algo que iria para o lixo com o intuito do quê, gente? Qual é o sentido disso? É da gente economizar na extração dos recursos naturais, pensar na sustentabilidade, usar os recursos de uma forma sustentável agora, para as próximas gerações também possuírem eles, né? Então a gente vai iniciar esse assunto dos recursos naturais no nosso planeta. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o recurso natural água, certinho? Vamos lá. Então, para a gente iniciar, já separa logo a atividade desse assunto. Se você tiver a atividade desse assunto, que fala sobre os recursos naturais, você pega aí, se o professor ou professora de você já passou. Se você não tiver, faz o seguinte, pega o celular, tira uma fotinha da atividade e depois copia no caderno e responde, tá bom? Então, quem tem atividade, pega. Lápis, caderno e borracha também, para auxiliar nessas respostas. Então vamos lá, ó, professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 13, que diz o seguinte, ó: reconhecer a importância dos recursos naturais em nosso planeta, compreendendo que são essenciais para a continuidade da vida. Então, o intuito da aula de hoje é esse, é conhecer os recursos, o que são recursos naturais e ver por que eles são importantes e por que a gente tem que preservá-los, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente iniciar, você sabe o que são os recursos naturais? Você já escutou esse nome, recursos naturais? Tem a noção do que é? Fala naturais, então é algo da natureza, a gente vai já saber o que é ele. A água, você acha que é um recurso natural? Você acha que a água pertence à natureza, ao meio ambiente? Qual é a importância da água para os seres vivos? Essa é fácil, né? A gente sabe que nós precisamos da água para as nossas necessidades diárias, como banho, escovar os dentes, fazer a alimentação, para beber também, né? Então a água ela tem várias utilidades. Nós vamos conhecer algumas delas na aula de hoje. Vamos lá. Então, o que são recursos naturais? Para a gente iniciar nossa aula de recursos naturais, nós temos que compreender o que são os recursos naturais. Então, recurso natural é tudo que o ser humano pode encontrar na natureza e usar para satisfazer suas necessidades e garantir sua sobrevivência. Então, tudo que nós, seres humanos, retiramos da natureza, retiramos do meio ambiente, é um tipo de recurso natural. E a gente retira isso da natureza para satisfazer as nossas necessidades, seja ela para se alimentar, então a gente vai tirar frutas, legumes da natureza para poder se alimentar, seja para fazer roupas, como o algodão, que é um vegetal que a gente retira da natureza para suprir essa necessidade das roupas e várias outras necessidades para construir nossas moradias. A gente vai retirar o barro para fazer o tijolo, minerais que constituem o cimento para fazer a argamassa, para fazer a casa. Então veja que tudo que a gente utiliza é retirado da natureza. Então isso é um recurso natural. Compreendido isso? Perfeito. Então vamos lá. Isso significa que o solo é um recurso natural, o chão é um recurso natural, os ventos também são recursos naturais, as florestas, a água, os animais e os vegetais. Todos eles são considerados recursos naturais, pois pertencem à natureza, pertencem ao meio ambiente e a gente vai utilizar eles de alguma forma para as nossas necessidades, certinho? A água é um recurso natural e ele é um recurso essencial. A água é um recurso essencial. É um recurso natural essencial para todas as formas de vida, sendo fundamental para a alimentação. Então, a gente utiliza a água para lavar as verduras, as frutas. Utilizamos a água para fazer o cozimento
da alimentação e utilizamos a água também para o quê? Para cultivar esses vegetais. As plantas necessitam da água, assim como nós animais, para sobreviver. Usamos a água também para a higiene, como eu já falei, tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo, limpar a casa. Tudo isso é higiene, então necessita também da água. Produção de energia. A maior parte da energia aqui do nosso país é produzida a partir de hidroelétricas, que são estações que utilizam a água para gerar energia. Para a agricultura, que é o cultivo de vegetais, e as indústrias também vão utilizar a água das mais diversas formas. Então vejo como a água está presente em todos os aspectos da nossa vida. E a gente sabe que sem água não há vida. É necessário ter água no nosso ambiente para a gente poder utilizar. Grande parte da superfície do nosso planeta é coberto de água, né? Quando a gente olha assim, ó, a imagem do nosso planeta lá do espaço, a gente vê que ele é muito mais azul do que verde. Esse azul aí que está mostrando no nosso planeta é o quê? É a água dos mares e oceanos. Essa região verde são os continentes, é onde nós tem a terra, onde nós moramos. E essas partes esbranquiçadas, aqui na parte de cima seria o quê? O Polo Norte, que é uma parte congelada da água, e tem as nuvens também, que percorrem todo o nosso planeta nessa cor branca. Por isso, o planeta Terra também pode ser chamado de planeta Água, porque boa parte dele é coberta por água, como a gente vê aí na imagem. A maior parte da água presente na Terra está nos oceanos, formado por água salgada. Então, os oceanos, que compõem a maior parte daquela cor azul do nosso planeta, ele é feito de água, mas é de uma água salgada, que não dá para a gente consumir, tá certo? É uma água imprópria para o consumo. Essa água não é própria para o consumo, nós não devemos consumir ela diretamente, tá certo? Então, ali na imagem mostra o que, ó, que boa parte, essa parte azul clara, ó, é de água salgada. Apenas, ó, essa partezinha aqui, ó, é representado de 1%, que é a água potável, que é a água própria para o consumo humano. A outra parte mostra ali, ó, que 2% da água também está congelada lá no Polo Norte, no Polo Sul, e isso representa a totalidade de água do nosso planeta. Então vejo que a quantidade de água que nós podemos consumir, que é a água potável, é muito pouca. Apenas uma parte da água existente do nosso planeta é doce. A água dos rios, lagos e a água subterrânea. Então, essas águas de rios e lagos são a que a gente pode consumir. Esses dois tipos, né, quando elas são tratadas. E a água subterrânea também, que é aquela água que a gente consegue alcançar através dos poços, aquelas águas que ficam abaixo de uma camada da terra. Tá bom? Então essa água aí, ela é uma água doce que nós podemos consumir. Vamos imaginar toda a água da terra presente por 100 gotas de água. Então aqui esse esquema tem até no livrinho de vocês. Ó, se essas 100 gotinhas que eu tenho aqui nesse esquema, todas elas representassem a quantidade de água que nós temos no planeta, apenas, ó, 3 gotinhas iriam ser representadas pela água doce. Sendo que, ó, uma pontinha de uma gotinha é a água que está em rios, lagos e represas. A outra pontinha de uma gota seria a água subterrânea e as outras, em azul aqui mais escuro, seria a água das geleiras. Então percebam que nós já temos pouca água doce disponível no nosso planeta. E desse pouco, a maior parte está no estado sólido, está congelada nos polos e nos picos das montanhas. Então é uma água que a gente não tem um acesso a ela, a gente não pode consumir, porque ela não está no estado líquido, tá certo? Então vejo que é muito pouca a quantidade de água doce que nós temos disponíveis para o consumo. Aí ele fala, dessas 100 gotas, 97 são de água salgada, que é representada pela cor verde, e as 3 são de água doce, mas nem todas elas estão disponíveis para o consumo humano. Observe que a maior parte da água doce está congelada nas formas
na forma das geleiras. Por estar nessa forma de gelo, essa água não está disponível para o consumo imediato. A seguir, a segunda maior parte de água doce é a água subterrânea, como a gente pode ver aqui, ó, essa em cor azul mais clarinha. Essa água é a água que a gente encontra no subsolo, nos lençóis freáticos, nos aquíferos, que é aquela água que a gente acessa através de poços. Só que às vezes ela está em uma grande profundidade e não tem como a gente alcançar com poços normais, tá certo? Então também é uma água de difícil acesso. Essa água ela pode ser retirada do subsolo por meio de poços cavados no chão. E a menor parte da água doce é aquela presente em rios, lagos e represas, que é aquela pontinha vermelha ali, ó. Veja como é pequena a quantidade que nós temos. Tem vários usos e deve ser tratada antes de ser consumida por seres humanos. Apesar dessa água doce ser própria para o consumo, essa água que a gente encontra em rios, lagos e represas, ela é própria para o consumo humano, mas nós não devemos consumir ela diretamente da fonte, diretamente do rio, diretamente da lagoa, porque ela pode estar contaminada. Então, ela tem que sofrer um processo de tratamento que vai tornar ela potável para o consumo humano, ela apta para o consumo humano, sem nenhuma sujidade, sem nenhum micro-organismo que possa causar alguma doença, certinho? Água potável. Então, estou falando de água potável para o consumo, então a gente tem que compreender o que é água potável. Então, a água que os seres humanos devem utilizar para o consumo é a água potável, que vem das estações de tratamento de água, que cada cidade possui a sua. Então, a estação de tratamento está mostrando aqui nessa imagem o que é. É um local que vai captar a água daquele rio, daquele lago, levar para uma estação de tratamento, uma ETA, aonde lá vai ter o quê? Vai ter vários agentes atuando na limpeza. Eles vão jogar produtos químicos de uma forma controlada para limpar essa água e deixar ela sem nenhuma sujidade, restos de terra, restos de árvores, por exemplo, e também sem nenhum micro-organismo que cause doenças para a gente. É na estação de tratamento da água que vai ter essa limpeza. E quando a estação termina de fazer essa limpeza da água, essa água é direcionada para um reservatório, e esse reservatório, que são grandes caixas d'água, vão distribuir para toda a cidade a água até chegar na sua casa. E uma coisa muito importante que ocorre nas estações de tratamento é o que, ó? A adição de cloro e de flúor. O cloro, ele mata os micro-organismos e o flúor é um elemento que vai estar atuando na limpeza dos dentes. Ele também tem uma função para a água, mas ele vai estar atuando também na limpeza dos dentes. Por isso que os dentistas sempre fazem aplicação de flúor, a pasta de dente de vocês tenha esse componente flúor, que ele vai estar atuando na limpeza e na proteção dos dentes. É uma forma que eles viram de estar ajudando no controle da cárie. Então vejam como a estação de tratamento ela é importante. Ela precisa existir nas cidades para entregar para a sua população uma água potável, uma água limpa, certinho? Água potável, tratamento caseiro. Às vezes há situações em que as pessoas moram em regiões em que não recebem água tratada. Então elas vão ter que utilizar a água que tem próximo da sua residência e muitas vezes é uma água contaminada. Então ela precisa fazer o tratamento da água caseiro. Então toda água que for consumida deve ser filtrada antes de ser ingerida. Em alguns lugares onde não existe estações de tratamento, a água deve ser tratada em casa. E esse tratamento é bem simples.
você vai recolher água lá no rio ou no cacimbão e vai fazer o quê? Primeiramente, filtrar a água, pode ser naqueles filtros de barro. Essa água, depois de filtrada, ela vai ter que ser o quê? Fervida por pelo menos 5 minutos. E depois de fervida, você espera esfriar e pode assim consumir. Ela de forma segura, que não vai lhe causar nenhum mal. A outra forma de tratamento é o quê? Filtrar essa água também e colocar 2 gotinhas de hipoclorito de sódio para cada litro de água. Esse hipoclorito de sódio é um componente que às vezes o agente de saúde distribui na sua casa ou o postinho de saúde mais próximo tem para distribuir. Esse hipoclorito de sódio vai limpar e matar todos os micro-organismos que tem naquela água, deixando ela assim potável para o consumo. Então, se na sua casa não tem uma água que chega pela torneira tratada, não tem uma estação de tratamento de água na sua região, você tem que fazer um desses 2 processos, ou filtrar e ferver a água, ou filtrar e adicionar hipoclorito de sódio na concentração certa, indicada, para que a água fique potável, própria para você consumir, beber, própria para você fazer a sua alimentação. Compreendido? Perfeito. Então vamos ver os usos da água. A gente já viu que a água é um recurso natural importantíssimo. Vimos que a água para consumir tem que ser potável. E agora vamos ver quais são os usos da água. Para que a gente usa? Além de beber água, também utilizamos a água para preparar os alimentos, cozinhar, fazer a comida, para manter a nossa higiene corporal, tomar banho, por exemplo, e o que é importante para evitar doenças. Então, ali a gente tem alguns usos da água. Mas a água não tem só esses usos, ela tem vários outros usos. A gente já viu que a água serve para produzir energia elétrica através das hidrelétricas. A água serve também como meio de navegação, de transporte de pessoas e de cargas. Por isso que existem os navios que vão fazer esse transporte. A água também serve para criar peixes e organismos aquáticos, que seria também a aquicultura, né? E também para pescar. A água também tem a função de recreação e de turismo. A água serve para a gente se divertir. Tem as praias, tem os balneários, tem os parques aquáticos que vão ter esse intuito de recreação. A água também serve para a irrigação de plantações e também para o abastecimento industrial. Então, a gente viu que várias indústrias utilizam a água para ter o seu processo efetivo feito. E a água também é para a dessedentação de animais. Os animais também precisam beber água e também o que? Para a higiene deles. Então vejam como a água ela tem o que? Múltiplos usos. A água pode ser usada de diversas formas. E como ela é usada de diversas formas, nós temos que cuidar, usar com sabedoria. Então, evite o desperdício da água. Em casa mesmo, a gente pode ter meios de economizar a água, como fechar a torneira quando está escovando os dentes, tomar banhos mais rápidos, não ficar com banho muito demorado, acumular muita roupa para lavar, não ficar lavando de pouquinho em pouquinho, porque vai gastar mais água. Consertar vazamentos, se tem uma torneira pingando, um cano furado, isso tem que ser consertado para evitar o desperdício e fechar a torneira quando lava a louça. Essas são algumas medidas que, se a gente tomar na nossa casa, a gente vai diminuir o consumo. E também tem uma forma de reutilizar a água, do reuso da água das chuvas. Como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, as águas das chuvas elas podem ser captadas, armazenadas e vai servir para regar plantas em casa, para limpeza de terraços, de carros e até mesmo para descargas no banheiro. Então a água da chuva ela pode ser reutilizada, bem como a água da lavagem das roupas, como eu já falei também. E como evitar a poluição da água? A gente já sabe, para evitar a poluição, não podemos jogar lixo nas ruas, porque um rio poluído é menos um recurso hídrico para a gente usar, é menos água que nós vamos ter disponíveis. Não descartar óleo de cozinha, como eu já falei também, a gente não pode descartar óleo de cozinha diretamente no ralo da pia, porque ele vai
estar contaminando a água dos rios próximos da região. E exigir que a sua cidade tenha uma estação de tratamento de esgoto. O esgoto da sua cidade tem que ser tratado antes de ser despejado no rio, para que o rio receba uma água limpa e não uma água suja, certinho? Para não ficar daquele jeito ali da imagem, para ficar cheio de lixo e cheio de esgoto. Isso não pode acontecer. Certinho? Compreendido um pouquinho desse recurso hídrico tão importante que é a água, então agora nós vamos praticar com a atividade que eu falei para vocês. Então a primeira questão da atividade diz o seguinte, ó. Observe os desenhos e complete a frase. Utilizamos a água para... Quais são os usos da água que nós vimos na aula? Aqui ó, tem imagens que mostram esses vários usos. Então a gente vai completar a frase escrevendo qual é o uso que está sendo representado em cada figura, tá bom? Então vamos lá. Letra A está mostrando o quê? O menino fazendo o quê? Ele está bebendo água. Então nós utilizamos a água para beber. Então a água, o uso dela é para a gente beber, matar a sede. Letra B, a meninazinha está usando a água aqui para quê? O que é que ela está fazendo? Está preparando comida. Então, também utilizamos a água para cozinhar. Compreendido? Muito fácil. A letra C, o que é que o meninozinho está fazendo? Tá banhando, né? Está tomando banho. Então, utilizamos a água para tomar banho. A menina aqui na letra D está fazendo o quê, hein, gente? O que é que está mostrando aí? Ela está regando as plantas. Então, também utilizamos a água para regar as plantas. E a letra E, o que é que o menino está fazendo ali? Ele está limpando a roupa, né? Então, utilizamos a água para lavar as roupas. Compreendido? Então, aqui ó, a gente tem vários usos da água que a gente faz diariamente na nossa rotina. Então, vou dar um minutinho para vocês estarem copiando as respostas, conferindo se acertou. E quem não tem atividade pode tirar uma fotinha para depois copiar no caderno. Copiou, conferiu se acertou os usos da água. Então, vamos para a próxima. Segunda questão diz o seguinte, ó. Separar as letras dos números e forme duas palavras, depois complete as frases. Então, aqui ó, nós temos uma tabela, né, com vários números e algumas letras. Ele quer que a gente pegue as letras e forme palavras relacionadas ao assunto da aula de hoje. Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira linha tem a sílaba fio, né? Então, a gente já vai separar ela. Na segunda linha tem tra. Então, já forma o quê? Filtrar. E na próxima linha tem a sílaba da. Então, a gente já vai formar a palavra filtrada, que é relacionada à potabilidade da água, né? Que a gente tem que fazer a filtração da água antes do consumo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem, ó, o pó nessa linha, tem o tá nessa outra linha e tem o véu nessa outra linha, formando outra palavra, potável, que também diz respeito à água. Então, vamos colocar as palavras ali no quadrinho direcionado. Então, a primeira palavra que a gente formou, filtrada. Encontrar essa palavra aí no quadrinho? Ótimo. E a segunda palavra que a gente encontrou foi potável, que é a outra palavrinha que tem aqui no quadrinho. Então, essas duas palavras são as que existem aqui nessa tabela. E ele quer que a gente utilize essas duas palavras para completar essa frase. Vamos ler a frase, ó. A água que o ser humano deve utilizar é a água filtrada ou água potável? É a água potável, né? Então, nós vamos completar com potável. Então, a primeira palavra que nós vamos usar aí no espaço é potável. E antes de ser ingerida, deve ser o quê? A água deve ser filtrada. Então, nós vimos que tem aquela água que eu falei para vocês, que a estação de tratamento distribui, ela tem que ser filtrada antes da gente consumir. Mas se na minha cidade não tem uma estação de tratamento, o que é que eu faço?
filtro a água e depois eu posso estar fervendo essa água, ou eu filtro a água e boto algumas gotinhas de hipoclorito. Dessa forma a água vai ficar potável, própria para o consumo humano. Vou dar um minutinho para vocês copiarem, tirarem uma fotinho que não tem atividade para responder depois, tá bom? Certinho, deu tempo, conferiu se acertou, tirou a foto quem não tem atividade. Na aula de hoje a gente aprendeu o que são os recursos naturais, que é tudo aquilo que é retirado da natureza para o ser humano utilizar de alguma forma. Vimos também que a água é um recurso natural, e um recurso natural é essencial, pois sem ela nós não sobrevivemos. Vimos também que a água no nosso planeta, a maior parte é de água salgada, uma pequena parte que é de água doce. E vimos também que essa água doce, boa parte está congelada e a parte que nós podemos utilizar tem que ser tratada para se tornar uma água própria para o consumo, certinho? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham compreendido um pouquinho do assunto. Na próxima aula nós vamos continuar com esse mesmo assunto de recursos naturais.